Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês e comentar um pouquinho sobre as leituras que eu finalizei no mês de maio de 2026. Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui. Por favor, não esqueçam de deixar um like aí no vídeo, de se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Claro, de deixar um comentário aí à medida que você for assistindo ao vídeo. E quero lembrar vocês que eu tenho um link de afiliado da Amazon, caso você se interesse por algum livro que eu mencione aqui, ou caso você vá comprar qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, por favor, sempre utilize meu link. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda, ao invés do dinheiro ir todo pro dono da Amazon, que já tá riquíssimo. E quero aproveitar e agradecer a todo mundo que lembra de usar o meu link, tá? Ajuda bastante. Vamos às leituras do mês de maio, porque tem muita coisa para mostrar aqui para vocês, muita coisa boa. E eu vou começar por uma releitura. Eu reli O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, nessa edição da Penguin Companhia, com tradução de Maurício Santana Dias. E essa edição tem um prefácio do Fernando Henrique Cardoso também, que é o ex-presidente do Brasil, mas também é sociólogo. E eu peguei para fazer essa releitura, agora ela não estava muito nos planos, mas a escola em que eu trabalho divulgou num e-mail que ia ter a Olimpíada de Literatura. E aí, quando eu entrei para ver, tinha algumas categorias que qualquer pessoa podia participar, não precisa ser aluno. E aí eu vi que um dos livros que estava na jogada era O Príncipe, do Maquiavel, e eram só 3 capítulos que eles queriam que a gente lesse com mais cuidado. Então eu me inscrevi na Olimpíada de Literatura e resolvi reler o livro inteiro. E foi uma boa releitura, eu pude lembrar aqui algumas ideias principais do Maquiavel. Acho que as que mais se destacam aqui no Príncipe são fortuna e virtude, um parzinho de conceitos aí que ele usa o tempo todo para falar sobre o governante. E também é muito fácil de enxergar o método dele, a inovação que foi o pensamento político maquiaveliano, ligada a entender a política como algo realista e não como algo idealizado, que era uma tendência dos filósofos anteriores, de tentar pensar numa utopia, como é que deveria ser a política. E o Maquiavel vai por um caminho diferente, ele tenta analisar a política exatamente como ela é, inclusive pensando nos defeitos que ela também tem, né? Então, pensando em corrupção, pensando em mentira, pensando em violência e coisas desse tipo. Então, esse livro faz parte de um gênero que na época era muito famoso, né? No século XVI ali, que é um gênero literário chamado Espelho de Príncipes, que é um tipo de livro que tenta aconselhar os governantes sobre como eles devem ou não agir para ter sucesso e para promover o bem comum. Então, Maquiavel vai nessa linha. Tô pensando em talvez fazer um vídeo separado sobre ele, né? De vez em quando eu faço alguns vídeos sobre livros de filosofia para vocês. Tem até uma playlist aqui, tá? Quem gosta de filosofia, eu tenho uma playlist com todos os livros que de alguma forma eu relaciono com filosofia, ou livros de filosofia também. E talvez eu faça sobre o Príncipe, do Maquiavel. Se você se interessar, deixa aí nos comentários para eu saber se tem demanda. Ah, gente, eu fui bem na Olimpíada de Literatura, tá? Eu peguei medalha de prata. E outros 2 que eu li no mês de maio e que não estavam muito no meu planejamento são 2 livros infanto-juvenis recém-lançados pela editora Todavia. Um deles se chama Safira, a Caçadora de Parafernálias, do Gustavo Suzuki, o selo da Todavia chamado Baião. E o outro é Lila Vampira e a Descoberta da Noite, de Tatiana Hyde, também pela Baião. Esses 2 livros fazem parte da coleção Feroz. Olha só, aparece o selo aqui, coleção Feroz, e sempre tem meio que esses raiozinhos. É a identidade visual do livro, né, dessa coleção. E por que eu li agora em maio? Porque os 2 autores vieram aqui para São José dos Campos, na Livraria Mantiqueira, e vieram conversar sobre esse livro, sobre essa coleção com a gente, sobre esses 2 livros, né, e sobre a coleção. E eu consegui pegar autógrafo dos 2, eles foram muito legais. Então aqui o autógrafo do Gustavo e o autógrafo da Tatiana, coisa mais fofa, que ela desenhou até um morceguinho. Qual que é a ideia dessa coleção que eu achei maravilhosa? Trazer livros para adolescentes, mais ou menos na pegada que tinha na minha época, talvez na nossa época, sua também que tá me assistindo, da coleção Vagalume, de ser uma coleção voltada para jovens, para adolescentes,
mas coleções um pouco mais aventurescas, assim, e que sejam pensadas para esse público. Então, conversa bastante com eles. Esse aqui da Safira, Caçadora de Parafernálias, tem como protagonista essa menina chamada Safira, que mora em São Paulo, e a tia dela tem uma loja de antiguidades, cheia de quinquilharias e móveis antigos e tal. Só que a Safira, ela tem meio que um poder especial, uma espécie de um poder mágico, que é, com alguns objetos antigos, ela consegue sentir uma certa conexão. E quando ela segura esses objetos e se concentra bem, ela consegue visualizar algumas cenas relacionadas a esse objeto, ao passado dele. Ela consegue ver de onde veio esse objeto, quem era o dono dele, esse tipo de coisa. E ela vai se envolver na caça a um objeto especial, que é um microfone de um rapper lá de São Paulo. Um microfone que tem a ver com o início do hip hop na cidade de São Paulo e que sumiu. Então ela vai ter que ir atrás de pistas sobre isso, ela vai percorrer o centro de São Paulo, vários bairros ali, vai contar com a ajuda de alguns amigos para fazer isso também. Então é uma história de um pouco de investigação, um pouco de aventura, mas eu achei muito legal a pegada do livro, da coleção de modo geral. O Gustavo, ele é roteirista, então ele tem, assim, uma dinâmica muito interessante na hora de escrever, ele tem referências pop, ele fez roteiros para programas de humor, por exemplo, Greg News, tem um episódio do Irmão do Jorel que ele fez também, então ele tem essa veia astuta, talvez, que eu acho que funciona muito bem, e ele também tem esse carinho pelo centro de São Paulo, ele mora lá, ele é de São Paulo, e eu acho que ele consegue trazer camadas da cidade de São Paulo, porque tem isso, né? Lá na cidade de São Paulo, as arquiteturas mais antigas vão sendo enterradas ou negligenciadas e substituídas por outras mais novas. Então, o que você vê no bairro da Liberdade, por exemplo, essa identidade da imigração japonesa, esconde que o bairro tem um passado ligado à escravidão, por exemplo, e ele vai falando um pouquinho sobre essas camadas também, que eu gostei muito. E Lila Vampira fala sobre uma menina de 13 anos, que é a Lila, e ela começa a perceber alguns sinais estranhos no corpo dela. Um certo dia na escola, ela morde o lábio dela e ela gosta da sensação e do gosto que o sangue tem. Ela começa a perceber que os dentes dela, caninos, estão pontudos. Chegando em casa, ela percebe que o reflexo dela não tá aparecendo no espelho. Então, todos nós sabemos o que esses sinais significam, ainda mais porque a gente sabe do título do livro, né? Mas ela não junta as peças com muita facilidade. Ela tenta conversar com os pais dela, ela tem 2 pais, Oscar e Daniel, mas quando ela questiona eles em relação a essas mudanças que ela tá passando, eles desconversam, não respondem muito bem, sendo que um dos pais dela, que é o Oscar, tem hábitos esquisitos, ele é mais noturno do que diurno, ele gosta de ler livros de ponta cabeça, pendurado. Então eu acho que os pais dela poderiam ter conversado com ela a respeito disso, né, desse processo todo que ela tá passando. E o livro vai alternando uma narração em terceira pessoa e uma narração em primeira pessoa da Lila. Achei que ela ficou muito tempo sem entender muito bem o que estava acontecendo, mesmo depois que ela já tinha todas as peças ali para se encaixar, mas faz parte da história, faz parte do livro mesmo. E eu acho que a minha parte favorita aqui foi ela descobrindo como é que ela foi adotada. Também é uma certa investigação que ela precisa fazer, ela vai descobrindo mais sobre o passado do pai dela, o Oscar. Eu gostei muito dessa relação familiar, dos pais dela serem gays, né? Uma relação homoafetiva, e esse não é o centro da história. Aliás, isso nunca é questionado ou desenvolvido na história de um jeito diferente do que seria se fosse uma família heteroafetiva. O foco aqui é na Lila, nos dramas de adolescente dela, no desenvolvimento da vampiridade dela. Muito legal esse paralelo também, por exemplo, com a época em que a menina menstrua pela primeira vez, por volta dos 13 anos. E aqui ela vira uma vampira. Tem a menstruação também envolvida, tá? Enfim, fica a dica dessa coleção, caso alguém goste de literatura infanto-juvenil. Eu sou fã, eu acho que quando é bem feita, são alguns dos livros que eu mais gosto de ler, que eu mais me divirto lendo. Fica a dica da coleção Feroz pra vocês. Por enquanto só tem esses 2 livros, mas eu acredito que os 2 tenham continuação em breve. Eu também li um no Kindle, que foi dica da Gabi, do canal Retrato da Leitora, que é o livro Os Sorrentinos, de Virginia Higa.
pela editora Autêntica Contemporânea, com tradução de Silvia Ornelas. É um livro que tem 144 páginas, então ele é curtinho, e é um romance de estreia da autora, que é argentina. Conta a história da família Vespolini, uma família italiana que foi morar em Mar del Plata, na Argentina, e abriu um restaurante chamado Trattoria Napolitana. E talvez o personagem que mais apareça é o filho caçula da família, ele é o mais novo entre 5 filhos, chamado Tite. Então os pais vieram de Sorrento, na Itália, e o Tite fica meio responsável ali pelo restaurante da família. Ele já é um adulto quando a história começa. E a trattoria é conhecida por ser o primeiro restaurante a servir um tipo de massa chamado sorrentino, que teria sido inventada por um irmão do Tite. Uma massa recheada, redondinha. Os Vespolini são aquele tipo de imigrante italiano bem tradicional. Por exemplo, eles reviram os olhos quando alguém corta a massa com faca. Ou eles ficam muito irritados quando alguém diz que 2 tipos de massa diferentes são a mesma coisa, sabe? Meio puristas, assim. A própria trattoria é esse ambiente, ao mesmo tempo aconchegante, mas caótico. A decoração é toda daquela meio antiga, cantinas antigas italianas, cheias de pôsteres na parede, fotografias antigas do dono, da família, de celebridades, e espelhos e garrafas, bugigangas, tudo no mesmo lugar. E o livro é basicamente uma coleção de episódios ligados à família Vespolini, ao Tite e à Trattoria Napolitana. Então, em um dos capítulos, a gente lê sobre como é que os pais do Tite se conheceram lá na Itália e vieram para Mar del Plata. Em outro capítulo, a gente fica sabendo mais sobre esse irmão mais velho do Tite, que inventou os sorrentinos. Em outro capítulo, o narrador onisciente nos conta de uma concorrência que acontece entre a trattoria, a família Vespolini, e uma outra família que abre também um restaurante italiano nas redondezas. Então eles têm uma relação de competição mesmo, embora também role uma cordialidade. As irmãs dele, a gente vai aprendendo um pouquinho sobre elas ao longo dos capítulos, e assim por diante. Talvez o que dê mais coesão mesmo a esses capítulos esparsos seja o Tite, seja a personalidade dele. Ele é uma pessoa muito peculiar. Por exemplo, ele inventa palavras que não existem inicialmente, mas que você pega o significado, você entende o que ele quer dizer com aquilo. E essas palavras viram termos dentro daquela família, termos normais, usados o tempo todo. A gente acompanha as picuinhas do Tite com essa família do restaurante vizinho, os preconceitos que ele tem, os muitos preconceitos que ele tem, isso também aparece no livro, os relacionamentos dele com os parentes. Essa coisa dos preconceitos, eu vi algumas resenhas, se eu não me engano foi no Scooby, falando que incomodou alguns leitores. A mim, particularmente, não incomodou, eu entendi aquilo como sendo visões de mundo que aquele personagem tem e que são visões preconceituosas. Mas não entendi como talvez uma opinião da autora ou que ela esteja afirmando coisas naquele sentido. Eu achei que o título combina muito com o livro, porque muito do que é contado gira em torno da culinária, das tradições da imigração italiana para as Américas e da exclusividade do sorrentino, que foi invenção daquela família. E eu achei um livro fluido, super rapidinho de ler, ideal para mim como livro de Kindle. Eu sempre brinco com vocês que para mim os livros de Kindle têm que ser leves, não podem exigir muito da minha memória, porque geralmente no Kindle eu leio logo antes de dormir. Então eu já tô muito cansada e não quero nada que me exija muito do cérebro, e eu achei que esse livro foi perfeito para esse propósito. Talvez um bom adjetivo para esse livro seja simpático. Eu achei um livro simpático, tem um quê de bom humor de vez em quando, tem drama também. Então, eu recomendo para quem gosta desse estilo de livro e quero agradecer a Gabi pela dica. Também peguei um livro de poesia para ler. Vocês sabem que eu não sou uma grande leitora de poesia. Aliás, é difícil eu resolver ler poesia. Mas esse aqui eu estava muito curiosa. Chama-se Fulgaz, Poesia Reunida, do Antônio Cícero, publicado pela Companhia das Letras. O Antônio Cícero era, além de poeta, também filósofo. Não tem fotinho dele aqui. E para além dessas profissões dele, de escritor, de filósofo, ele também foi conhecido por ser irmão da cantora Marina Lima. A Marina Lima musicou alguns dos poemas que estão aqui no livro do Antônio Cícero. Por exemplo, a música Fulgaz veio da letra do Antônio Cícero.
A música A Francesa também, que muita gente conhece, ficou famosa, né? E outras pessoas, além da Marina Lima, também musicaram poemas do Antônio Cícero. Alguns outros aspectos da vida do autor que eu acho que são interessantes de vocês conhecerem, e eu gostei de conhecer antes de ler esse livro, porque eu acho que aparecem de alguma forma aqui. Um deles é que ele era gay, então de vez em quando ele tem vários poemas de amor nesse livro, e a maioria deles fazem alguma referência a um homem. Alguns trazem nomes de homens aqui no próprio poema. E outra característica é que o Antônio Cícero optou por uma morte, um suicídio assistido na Suíça. Então, em 2024, quando ele tinha 79 anos de idade, ele decidiu acabar com a própria vida de uma forma que considerou digna. Ele estava com alguma doença que estava mais degenerativa, né? Eu não me lembro se era Alzheimer, mas ele não queria prolongar muito a vida dele nessas condições, então ele optou pelo suicídio assistido. E um dos poemas aqui do livro que me remeteram a isso é um que se chama Hora, está na página 124. É bem curtinho, eu vou ler para vocês. Hora, a Alex Varela. Ajax não pede a Zeus pela própria vida, mas sim que levante as trevas e a névoa a cobri-lo e aos seus em Troia. Que tenha chegado a sua hora, sim, mas não obscura, antes a plena luz do dia e sua justa glória. Então ele traz o tema da Guerra de Troia para falar sobre essa ideia da morte, não como algo obscuro, mas como algo escolhido e algo digno, que é algo que ele escolheu no fim da vida dele também. Ele teve esse privilégio, né? Eu tinha expectativas de que quase todos os poemas fossem ser bem impactantes para mim. Não foi o que aconteceu. Alguns foram, então vocês podem ver aqui que eu marquei mais pro meinho, eu marquei vários. As minhas partes favoritas foram A Cidade e os Livros, que é um livro dele de 2002, que tá aqui dentro, e Porventura, que é de 2012. E os poemas falam, de modo geral, sobre cotidiano, sobre amor, perplexidades. Como vocês viram, ele traz várias vezes deuses gregos ou personagens da mitologia grega como imagem principal. E alguns dos meus favoritos falam sobre o tema da morte, que é um tema que me interessa bastante. Então, para quem gosta de poesia ou para quem gosta desses temas que eu mencionei, vale muito a pena ler Fugaz, Poesia Reunida, do Antônio Cícero. Para o Piquenique Literário de maio, eu li uma história em quadrinhos chamada Morte, de Guilherme Bon e Carlos Ruas, pela editora Conrad. Nós do Piquenique Literário nos juntamos para comprar no próprio site da HQ, veio esse card, né, essa espécie de postal, porque ficaria muito mais barato se muita gente comprasse ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu. Infelizmente, eu acabei não podendo ir na discussão, mas eu acho que o pessoal gostou bastante. Eu gostei também. Não foi a melhor HQ que eu já li, mas foi uma boa história. No prefácio, um grupo de idosos pega a morte e acaba com ela, assim, tipo, enterra ela mesmo, mata a morte, se é que isso é possível. Então a morte fica fora da jogada e as pessoas param de morrer. Pelo que eu entendi, elas envelhecem até o dia em que elas morreriam, naturalmente, mas elas permanecem com a idade que elas teriam caso elas morressem. Não sei se deu pra entender. Mas basicamente elas param de envelhecer. E no começo, claro, tudo é euforia, tudo é festa, mas depois aparecem as complicações sociais e existenciais ligadas a isso. A premissa lembra muito a premissa do magnífico As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu tenho vídeo falando sobre esse livro aqui no canal, o livro do Saramago, tá? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link nos cards e no box de descrição. Mas, é claro, tem várias diferenças, até pelo formato, pelo tamanho do livro, né? Esse aqui é uma HQ que tem um traço fofo e as cores mais sóbrias do que eu esperava. Mas achei que combinaram muito com a história que se está contando. Como eu acabei de falar sobre o livro anterior de poesia, a morte, para mim, é um tema muito caro, que me interessa. Eu acho um dos temas mais humanos de todos. Vários filósofos dizem isso, né? A filosofia serve para a gente entender a morte. Eu acho que as religiões também vão por esse caminho. E alguns filósofos dizem que o que nos torna humanos não é a nossa mortalidade, embora isso nos diferencie dos deuses, mas sim a nossa consciência da mortalidade. Isso nos diferencia de outros animais, pelo menos que a gente saiba. Nós morremos e nós sabemos disso.
o que nos torna seres extremamente angustiados. E eu acho que os irmãos Ruas e Bon conseguem trazer pra gente essa discussão, esse tema, que é tão fundamental, com uma mão muito leve. É uma história tranquilinha, tem momentos divertidos, tem momentos fofos, também tem momentos mais tristes e reflexivos. E além da morte, o livro também trata de envelhecimento, de amizade, de saudade, tédio, melancolia, angústia. E eu esperava um quadrinho mais piadista, sabe? E ele foi um quadrinho muito melancólico. Não era, assim, não era a minha expectativa. Mas mesmo assim, foi uma leitura muito boa. E espero que o pessoal do Piquenique Literário tenha gostado, porque eu gostei. Ah, e duas coisas que eu gostei, só pra terminar. Os protagonistas serem idosos, achei isso muito interessante. E tem um momento aqui em que novas gerações aparecem, e essas novas gerações são um pouco um sopro de frescor naquele tédio da eternidade, sabe? Então foram 2 pontos bem positivos, na minha opinião. Aí eu li Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas, de Bernardo Esteves, pela Companhia das Letras, um livrão sobre a ocupação humana das Américas. Na verdade, eu não li esse livro todo em maio, eu já estava lendo ele desde, sei lá, fevereiro. Dei uma pausa em março, porque eu só li mulheres, e voltei em abril e maio. Consegui finalizar a leitura. Gente, favorito, anota esse livro. Quem gosta de arqueologia, quem gosta de pré-história, quem gosta de biologia, essas questões de evolução, de migração humana, tem que ler esse livro. O Bernardo Esteves é jornalista, ele é especializado em ciência e meio ambiente, ele é um grande divulgador científico. Esse livro nasceu de uma reportagem que ele fez para a revista Piauí e que se expandiu até virar um livrão sobre a ocupação humana nas Américas. Mas além de ser jornalista e divulgador científico, o Bernardo Esteves também é doutor em História da Ciência pela UFRJ. Então ele tem esse rigor que também é importante que os jornalistas tenham. E nesse livro ele reúne informações, muitas informações e explicações sobre a ocupação humana do continente americano como um todo. Para isso, ele utiliza dados retirados de livros, de artigos científicos, de congressos científicos, de entrevistas com especialistas diversos. Então, esse livro é resultado de 10 anos de pesquisa desse autor, fora os anos de pesquisa dos especialistas que ele entrevistou. Mas a pesquisa dele durou de 2013 a 2023, é bem recente. E é tudo muito bem apurado, explicado de maneira acessível para qualquer tipo de leitor, não é só para quem é historiador ou arqueólogo. Ele apresenta pra gente a hipótese inicial chamada Clovis First, que diz que o povo de Clovis era um povo pré-histórico, né? Que morava lá ocupou grande parte da América do Norte, principalmente o que hoje é Estados Unidos, e que ocupou a América via Estreito de Bering. E essa foi a teoria mais bem aceita, aliás, quase que unanimemente por muito tempo. Mas aqui nesse livro ele narra como essa teoria foi caindo por terra, porque foram descobertos outros sítios arqueológicos bem mais ao sul, então na América do Sul, por exemplo, muito mais antigos do que os sítios arqueológicos de Clovis. Então, Clovis não seria o primeiro povo americano, de acordo com essas evidências. E ele narra, gente, essa foi uma das partes mais fascinantes do livro, para mim, porque ele vai contar pra gente como é que a gente chama isso de paradigma na história da ciência, na filosofia da ciência, né? Como que um paradigma, que era algo unanimemente aceito, vai sendo desconstruído à medida que surgem novas provas que o falseiam, né? Que tornam aquela teoria falsa. E como existe uma resistência muito forte também por parte dos norte-americanos de aceitar outras teorias. Mas esse processo todo de como a ciência é feita, de como precisa da aceitação dos pares, eu achei muito valioso nesse livro. A estrutura do livro também é bem interessante. Cada capítulo é o nome de um sítio arqueológico diferente. Então ele começa falando de um sítio arqueológico brasileiro, que é o da Lagoa Santa, e vai passando por outros, não só no continente americano, mas ele também fala das origens do ser humano. Então, assim, não sei se deu para entender e para ver o brilho nos meus olhos, mas esse trabalho é incrível. Leiam esse livro.
Ele é empolgante, é uma aula de como fazer divulgação científica, de arqueologia, pré-história, porque é um conteúdo bem escrito, bem pesquisado, rigoroso, bem apresentado, ele é acessível, é magnífico. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre esse livro, então eu vou gravar um vídeo separado para vocês. Me aguardem. Se você se interessa por esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí embaixo, porque aí o YouTube te notifica sobre os vídeos novos que eu vou lançar por aqui. Em breve eu já vou gravar sobre o Admirável Novo Mundo. E eu finalizei o mês com o livro Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro eu li para um clube de leitura que eu tô fazendo com os meus amigos de infância, de adolescência. Estudamos juntos lá no ensino médio, no ensino fundamental. E agora a gente resolveu se reunir bimestralmente na livraria da cidade para discutir alguns livros. E esse foi o escolhido para maio. Já era um livro que eu queria ler há muito tempo. A Tamara Klink é uma navegadora, ela se formou também em arquitetura, mas ela resolveu fazer algumas aventuras navegando por aí. Essa daqui, se eu não me engano, é a segunda aventura dela. A primeira eu não vou lembrar exatamente como é que foi, mas essa segunda, ela atravessa o Atlântico sozinha, num barco chamado Sardinha. E agora ela recém lançou um terceiro livro chamado Bom Dia Inverno. Eu vou mostrar para vocês no book haul do mês. Já fica um spoiler aqui. E esse livro é uma espécie de diário de viagem em que ela conta o que está acontecendo naqueles dias, seja antes da navegação, seja durante a navegação. Essa aqui, inclusive, é a letrinha dela, é a letra dela que ela escreve no diário. Eu gostei bastante do início, em que a Tamara conta que ela tá finalizando a faculdade e se preparando para pegar esse barco, que é um barco antigo já, ela tá tendo que reformar um monte de coisa, para fazer essa viagem que ela quer fazer atravessando o Atlântico, sozinha. E nesse primeiro momento, eu achei a escrita dela bonita, clara, tem alguns momentos reflexivos. Acho que ela consegue intercalar os momentos reflexivos com partes mais práticas, como eu disse, de montagem do barco, de conseguir patrocínio para essa aventura. E achei que essa estratégia foi boa, porque deixou o texto leve e não fica repetitivo. Então, em alguns momentos é um relato, em outros é uma página de diário, em outras horas tem conversas de WhatsApp que são reproduzidas aqui. Ó, por exemplo, nessa página, conversas bem rapidinhas. A parte da navegação em si não me pegou muito. Tem coisas ok, coisas interessantes, mas outras eu achei que faltou aprofundamento. E em outras eu acho que ela foi dramática demais. Eu sei que ela deveria estar sentindo aquilo na hora, mas não sei, achei que ficou um pouquinho forçado. Por exemplo, na página 48, ela tá escrevendo dia 12 de agosto de 2021. E ela estava navegando há 2 dias. Ela zarpou no dia 10 e no dia 12 ela escreveu o seguinte, abre aspas, sinto que já faz uma eternidade desde que vi alguém. A Terra parece uma utopia. Gente, faz 2 dias. Assim, tudo bem, ela pode estar sentindo tudo muito, mas eu achei um pouquinho demais em 2 dias você sentir tanto assim, essa solidão esmagadora, sabe? Eu gostei quando ela faz alguns contrastes aqui no livro entre a solidão do mar e a coletividade da terra, né? Quando tá na terra, aliás, não só a coletividade, mas essa necessidade de sociabilizar que a gente tem, ou às vezes nem tem intrinsecamente, mas que a gente precisa fazer, né? Em terra a gente tem muitas regras sociais que precisamos seguir, mesmo algumas que não façam sentido. Tem também um contraste que ela sempre fala sobre rotina e aventura. Então, quando ela tá na rotina da terra, ela sente falta da aventura do mar e vice-versa. Quando ela tá na aventura do mar, é um monte de perrengues e ela acaba sentindo falta um pouco dessa rotina da terra. Acho bacana ela falar sobre a força da natureza, mas eu achei, como eu disse, que em alguns momentos faltou um pouco de aprofundamento e de reflexão. Por exemplo, sobre questões femininas. Ela é alguém que está fazendo uma viagem sozinha, mas ela é uma mulher que está fazendo uma viagem sozinha, num barco. Ela menciona coisas sobre isso, então ela fala, por exemplo, sobre os pelos dela crescerem livres, ela fala sobre o medo que ela tem de algum navio pirata perceber que ela é uma mulher sozinha,
mas ela poderia ter explorado essas coisas mais. Ela só menciona e depois isso passa. O navio pirata passa e é como se nada tivesse acontecido. Uma outra coisa que uma amiga nossa do clube de leitura sugeriu e que eu achei muito interessante, foi a Gabi, que fez esse comentário, é que, por exemplo, a rota que ela fez, de alguma maneira, é uma rota dos navios tumbeiros, os navios negreiros, que traziam pessoas escravizadas. E em momento algum isso é mencionado. Então, talvez seja um livro mais autocentrado, e eu não digo isso como uma crítica, tá? Porque pode ser, a pessoa pode escrever um livro sobre a experiência dela mesmo, mas poderia também ser um livro pensando sobre o ambiente em que ela está inserida, né? É isso que eu quero dizer com aprofundamento. Não tem problema não ser um livro profundo, mas se fosse, eu acho que seria mais impactante, mais rico e que conversaria com mais gente, sabe? Eu sinto que esse tipo de aprofundamento elevaria o livro da Tamara. E pode ser também porque ela é uma mulher muito jovem, né? Então talvez ela não tenha realmente pensado nesses aspectos que eu mencionei aqui e tudo bem. A relação com os pais dela também é um tópico que aparece bastante. Com a mãe dela, ela fica bem irritada. Dá pra ver que a Tamara tá meio sem paciência com a mãe. Porque mãe, né? A mãe tá preocupada com a menina viajando sozinha. Ela tinha 20 e poucos anos quando fez isso, tinha recém terminado a faculdade. Então é bem compreensível que a mãe esteja preocupada. Mas para ela é um pouco sufocante e faz parte também. Acho que essa relação de mãe e filha pode ser turbulenta em alguns momentos. E em relação ao pai, o pai dela é o Amir Klink, que é um navegador brasileiro muito conhecido. Tem um livro famoso dele, que eu já li, inclusive, gostei muito, chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, e que tá virando filme, se eu não me engano. E a Tamara, o tempo todo, fica falando que quer trilhar o seu próprio caminho, que as pessoas associam muito ela com o pai dela. E eu super entendo essa vontade dela de querer fazer as suas próprias coisas, ter as suas próprias proezas, mas, ao mesmo tempo, no livro ela nos lembra o tempo todo de que ela é filha do Amir Klink, mesmo que seja para se afastar disso. Então ela fala, ai, todo mundo me pergunta do meu pai, não aguento mais. Ou todo mundo me compara com ele. Não sei, eu acho que ela puxa um pouquinho essa discussão também aqui no livro. Então, de modo geral, para resumir, o que eu acho? A experiência que ela teve foi incrível, mas eu acho que o livro não foi tão incrível assim. Acho que foi um livro bom, um livro ok. Eu admiro muito a coragem dela, a competência dela em fazer essa viagem. Então, de forma alguma, é uma crítica à pessoa dela, não me entendam mal. Eu acho ela uma fofa, pelo que eu vi aí em vídeos. E também não é uma crítica a essa experiência sensacional que ela teve. Mas falando sobre o livro, eu acho que poderia ter tido uma mão mais presente dos editores. Aconselhando ela, por que você não fala um pouquinho mais sobre isso? Mesmo que no momento ela não tenha escrito desse jeito, no momento da viagem, porque de fato ela estava ocupadíssima, sozinha, cuidando de um barco, né? Ela não podia nem dormir por horas seguidas. Ela tinha que dormir em períodos de 10 minutos, sabe? É um absurdo. Mas depois, quando as páginas do diário já estivessem prontas, trazer algumas coisinhas a mais. Ó, só para dar um exemplo mais prático, nas páginas do meio aqui tem algumas fotografias. E eu não gostei muito da seleção fotográfica. Eu achei um pouco repetitivas, um pouco... Olha só, por exemplo, essas duas fotos são fotos do navio e das cordas, dos cabos do navio. Precisa de duas fotos disso, ó. Ela segurando uma fruta e o horizonte no fundo. Não precisa de duas fotos assim, entende? Aqui, duas fotos mostrando a mão dela depois de trabalhar no barco. 3 fotos muito parecidas dela no barco. É nesse sentido que eu tô falando que eu acho que uma edição um pouquinho mais pesada poderia ter também colaborado para que o livro fosse mais rico e mais interessante. Mas é um bom livro, o pessoal do clube de leitura gostou da leitura, inclusive pessoas que não estão acostumadas a ler não ficção, falaram assim, gente, se não fosse o clube do livro, eu não pegaria esse livro para ler, porque não é o meu tipo de livro, mas eu adorei. Não foi o meu caso, porque eu gosto muito de não ficção, mas eu acho que o meu problema foi que eu já tinha várias expectativas em relação a esse livro. Eu já acompanhava a Tamara Klink no Instagram, eu achava que ela ia falar dessas questões femininas mais a fundo.
Eu já li os livros do pai dela, do Amir Klink, e achei que tem semelhanças muito grandes. Acho que ela poderia ter se diferenciado dele também por esses aprofundamentos que ela acabou não fazendo, pelo menos não nesse livro. Mas eu tô curiosa pra ler o próximo dela, quem sabe, agora que ela tá um pouquinho mais velha, né? A gente vai ganhando experiência e vai tendo pensamentos. Eu ia até falar pensamentos diferentes, pensamentos mais profundos, mas a gente vai tendo pensamentos, né? Que não são os mesmos de quando a gente era mais jovem. Então é isso, mas fica a dica, é um bom livro. Eu tô sendo chata demais aqui nesses comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras de maio. Me deixa aí nos comentários o que você achou, se você já leu algum desses livros. E não esquece de deixar um joinha que me ajuda muito, tá bom? Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!